Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Obrigado à família da fé, a família que mais cresce no Brasil. Muito obrigado aí aos quase 24 mil inscritos no canal. Olha, se você está assistindo essa mensagem e o que nós temos falado aqui no canal tem acendido luzes na tua mente, tem colocado pulga atrás da tua orelha, tem feito você caçar textos bíblicos, tem feito você se interessar mais pela palavra, então está na hora de se inscrever no nosso canal. Porque é para isso que foi feito esse canal, para que você pense. Para que você pense, abençoado, fora da caixinha religiosa. Essa é a nossa intenção. Então, inscreva-se hoje mesmo. Está aí embaixo, só botar inscrever-se. Se você quiser que o YouTube te avise, igual a mim, toque o sininho, tá? E todas as vezes que eu estou no ar, o YouTube me avisa. André, está no ar. Corre lá, porque você está no ar. E claro, se você já conhece que vem coisa boa por aí, já deixa o seu like, comentem à vontade, porque isso se chama engajamento. E também compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem e estão inseridos. Tá bom, queridos? Bom, amados, nós vamos falar aí de um tema muito interessante. Vamos falar sobre o tempo, né? E falar sobre o tempo é uma coisa muito maravilhosa. E ao mesmo tempo, o tempo que nós vivemos hoje são tempos rápidos, né? Parece que as pessoas hoje, elas estão numa espécie de rede social, igual o Kawaii. Estamos lá também, tá bom, abençoado? Acompanha a gente lá no Kawaii. Parece que as pessoas estão no Kawaii, elas têm 3 minutos para serem felizes. É assim que está nessa vida, né? Corrida, as coisas acontecendo assim, tudo ao mesmo tempo, ontem, agora, para sempre. Inclusive, muitos profissionais hoje, eu tenho visto isso, principalmente os abençoados aí, como eu, que estão frequentando o médico, né? Eu, de vez em quando, vou lá no médico fazer uma bateria de exame. Parece que os médicos não têm paciência para escutar os pacientes, principalmente se for novo, né? E olha, parece que eles não largam no celular, já viu isso? Isso é o tempo. O tempo está mexendo com ele. Então, falar sobre o tempo é uma coisa muito boa. Mas antes disso, eu queria falar sobre esse livro aqui. A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. Se você quiser aprender como foi feito, como foi elaborado, como foi desenvolvido ao longo dos séculos a doutrina do inferno dentro do sistema religioso, você vai entender, né, nesse livro. Um livro libertador. Você vai ver. Quem adquiriu esse livro falou: André, eu nunca mais vou pensar a mesma coisa que eu pensava sobre o inferno. E ela começa a pôr dúvidas em várias doutrinas. Por quê? Porque ela vai entender que as doutrinas do sistema religioso, elas foram submetidas à tradição humana. Ou seja, à votação. Isso é assim? 15 levantou a mão que sim, 4 que não, então vai prevalecer isso aí. Nunca prevaleceu a palavra. Tanto que a própria palavra inferno, ela foi deturpada. E você vai ver isso tudo no livro. Então, adquira hoje mesmo. Como é que eu faço, André? É só entrar em contato comigo, aí no WhatsApp, tá bom? Como fez o abençoado João de Araras. Eu quero mandar um abraço para você, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Infelizmente, a gente não pôde conversar porque eu estava em trabalho, né? Estava trabalhando. E não podia, assim, te atender com toda a qualidade, tá? Mas eu espero que você tenha alcançado aí o seu objetivo em saber do livro, tá bom? Eu mandei aí para você um áudio, espero que você tenha alcançado. Muito obrigado aí pelo teu interesse, me sinto honrado, primeiramente por te conhecer e segundo por você pensar em adquirir uma obra minha. Glória a Deus pela sua vida, tá bom, João? E todos os abençoados aí também de Araras, essa cidade maravilhosa do interior de São Paulo, um abraço do seu irmão André Pimentel. Agora sim, vamos então falar sobre o tempo. Olha, abençoados, falar sobre o tempo é muito importante, é algo muito importante. Por exemplo, em relação ao nosso dia, o que ele implica em nossas vidas? Por exemplo, nós sabemos que o tempo está dividido em frações, não é verdade? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. Né? Por exemplo, o dia tem 24 horas, sendo que esse tempo ele é dividido em frações, ou seja, um tempo dentro do tempo. Por exemplo, geralmente nós dormimos de 6 a 8 horas por dia, não é verdade? Então esse tempo é uma fração dentro do tempo. E essa fração de tempo, ela tem começo do tempo e final do tempo.
E assim é fracionado o nosso dia a dia. Assim é fracionado também o nosso tempo de vida. Ao iniciar algo novo em nossas vidas, dizemos que está começando um novo tempo em nossas vidas. Um outro exemplo que podemos destacar aqui é quando algo inusitado acontece em nossas vidas, como por exemplo ser mandado embora de um emprego, né? Ninguém quer isso, né? Mas nós ali cravamos que está terminando um ciclo, aquela porta se fechou e vai entrar um novo ciclo quando a porta se abrir novamente. Então o tempo é assim para tudo. Um outro exemplo bastante interessante é quando nós olhamos para a ciência em relação ao que ela diz em relação ao tempo da Terra, o tempo de vida da Terra. A Terra passou por vários ciclos, até chegar aos dias de hoje. Passou o ciclo do fogo, o ciclo da era glacial, não é verdade? Passou vários ciclos e chegou até os dias de hoje. Ou seja, um início de tempo e um fim de tempo. Um início de dias e um final de dias. E assim é também, queridos, na Bíblia. Ciclos começando e ciclos terminando. E o que eu posso afirmar para vocês a respeito do tempo bíblico é que o tempo bíblico começou e terminou. E o objetivo dessa mensagem é trazer esse entendimento, um período que começou e terminou. Começou onde? Qual é o período que nós vamos abordar? Nós vamos abordar desde a primeira vinda de Jesus de Nazaré a esse mundo, que compreendeu do seu nascimento no quarto século ali antes de Cristo, né, no quarto ano antes de Cristo, passando por sua vida, por sua obra, por sua morte, por sua ressurreição e ascensão aos céus, e até a sua segunda vinda, que ocorreu ali no ano 70 depois de Cristo. Então esse foi um tempo determinado para acontecer tudo isso que nós vamos falar nessa mensagem. E aconteceu, por que nós cravamos que aconteceu no ano 70, André? O que tem de especial no ano 70? Abençoado? Aconteceu a invasão de Jerusalém, a cidade foi destruída, totalmente destruída. A queda do templo de Herodes veio ao chão, onde não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus disse que tudo veio abaixo. Então é esse período de tempo que nós vamos abordar nessa mensagem. Vem para a graça. Meus queridos, vamos começar a desenvolver essa mensagem abordando o que hoje, na atualidade, pensam os cristãos tradicionais sobre o tempo bíblico. Com certeza, segundo a escatologia descontextualizada do sistema religioso dentro da Bíblia para os dias de hoje, o tempo em que vivem sempre será um tempo de escassez. Por quê? Porque eles pegaram textos isolados da Bíblia, onde cita os últimos dias, e eles pensam que estão vivendo esses últimos dias bíblicos. Ou seja, estão sempre com uma mente escassa, gerando espíritos pobres. Por quê? Porque eles esperam o fim, eles esperam o caos, eles não esperam que nada vai melhorar. Então, na verdade, essas pessoas criaram no mundo inteiro esse assombro, esse espírito pobre, uma mente em escassez, e assim está o mundo. E os homens lutam por causa disso. Então, na verdade, queridos, eles linkaram a segunda vinda de Cristo como se fosse um acontecimento que vai ainda acontecer lá na frente. Então, quando Jesus, quando Paulo, quando João, quando qualquer personagem do Novo Testamento fala sobre os últimos dias, o sistema está se referindo a essa vinda, que estamos nessa porção de tempo. Amados, e na Bíblia, realmente está escrito que nos últimos dias da história seria marcado por tudo isso: terremotos, fome, epidemia, apostasias e assim por diante. Certamente você, meu irmão, já leu na palavra de Deus a expressão os últimos dias. Mas agora eu te faço uma pergunta. Você sabe o que significa essa frase? Como eu disse, a maioria da cristandade de hoje pensam que estão nos últimos dias. E pensam que estão nos momentos finais da história, antes da segunda vinda de Cristo. Elas acreditam que esse período que vivem é o período final. No entanto, gente, isso não é verdade. Vejamos então qual é o significado correto da expressão os últimos dias desse período de tempo que nós estamos analisando. Vocês se lembram lá em Atos capítulo 2,
quando a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos na festa de Pentecoste, onde vinham várias pessoas, judeus da dispersão principalmente, que já não dominavam o hebraico, a língua original, eles vinham ali para essa festa. Então, os discípulos todos que estavam ali dentro começaram do nada a falar em outros idiomas. Pessoas de todas as nações que estavam ali presentes também conseguiam entender tudo o que os discípulos falavam. Olha só que coisa interessante, né? Sendo que cada gente de várias nações, diz a Bíblia, tá? Entendeu o que estava sendo dito no seu próprio idioma. Diante desse acontecimento, alguns ficaram maravilhados com a obra poderosa de Deus, mas alguns começaram a zombar, dizendo que os discípulos estavam, na verdade, embriagados. E em meio a tudo isso, Pedro se levanta e toma a palavra diante da multidão e diz que aquele acontecimento não se tratava de embriaguez coisa nenhuma. Ali estava se cumprindo uma profecia de uma passagem no Antigo Testamento. Agora vamos ver e ler com vocês aonde se encontra isso. Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18, que diz: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Será que se fosse 6 horas estariam? É possível, né, abençoado? Porque é uma festa, né? Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Olha aí, Paulo cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, atenção para essa palavra, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Agora, abençoados, observe especificamente o versículo 17, onde Pedro fala isso aqui, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz ali Pedro. O que Pedro está citando nessa passagem? Joel, capítulo 2, mais precisamente o verso 28. Acompanha o raciocínio, abençoado. Pedro cravou ali que ali acontecerá nos últimos dias. E vamos ver agora Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz: E acontecerá depois disso o quê? Que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias quais? Vejam, abençoado, Pedro repetiu a mesma notícia, não é verdade? Olha só, a mesma coisa Pedro falou lá em Atos. Pedro repetiu essa passagem. Meus queridos, vocês estão entendendo? Vamos voltar de novo ao texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, porque eu recebo que você vai entender isso aqui. Depois disso, o quê? Do que está se tratando esse versículo aí? Será que depois disso, os dias de hoje? Será que naqueles dias, os dias de hoje? Será que os últimos dias eram os últimos dias dos dias de hoje? Vamos ver agora no versículo 1 de Joel, capítulo 2, a seguinte questão que Joel coloca ali. Vamos lá. Vai nos ajudar a compreender bastante. E diz: Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. Então acontecerá depois disso o quê? O dia do Senhor está chegando. Naqueles dias qual? O dia do Senhor está chegando, já está próximo. Que coisa incrível, meu irmão. Estava chegando o dia do fim
daquele ciclo de tempo. E isso não pode ser descontextualizado. Então está provado que aquele momento do Pentecostes anuncia o início do fim. Que fim? O fim que o sistema religioso ensina? Claro que não. O fim daquele ciclo. O fim daquele período de tempo. E nós não podemos descontextualizar isso aqui. Agora, tudo que tem um fim é que tem um começo. Ou seja, se tem um fim de dias, tem um começo de dias. Tá bom, André. Beleza, você marcou o fim aí. Começa o fim. Mas aonde começou esses dias? Então eu vou provar para vocês aonde começou esses dias. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz: Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Anota isso aí, irmãos. Anota isso aqui, terra de Zebulon e terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas, grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora, abençoados, vamos mais um pouquinho na frente, acompanhe comigo aí. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, vamos ler. Diz ali, ó: Porque um menino nos nasceu, está falando de Jesus, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus queridos, essa profecia marcará o início desse período, que foi o nascimento de Jesus, conforme nós estamos vendo. Ou seja, foi no nascimento que foi o start, que foi o começo, que foi o início de um fim. E qual era o fim daqueles dias? Qual seria o fim? Qual é a finalidade do fim daqueles dias? A troca de uma aliança. A aliança de Deus não seria exclusiva de um povo, não seria exclusiva de uma nação, e sim seria sobre todos e para todos. Vocês estão entendendo, abençoado? Estão aí ainda? Estão entendendo? Ou seja, sai de cena a exclusividade de uma nação, a nação de Israel, e entra em cena o quê? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, a graça eterna. Sai de cena pacto e entra o reino de Deus. Então Mateus, escrevendo o seu livro, deixou de forma clara quando aconteceria o início do fim, como fez Pedro lá ao falar sobre o fim. Veja com que riqueza de detalhes de Isaías, Mateus escreveu isso aqui. Em Isaías diz que, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, onde? Na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías. Está lá registrado em Mateus, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, que vamos ler. Vamos lá. E diz: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, que nós lemos, e ele vai repetir: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aí está o início
do final daqueles dias. Estava começando em Jesus um ciclo de tempo que durou até o ano 70. Agora vocês notem, abençoados, as riquezas de detalhes. Ele cita a terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que viviam na sombra da morte, a lei de Moisés. Ele fala que resplandeceu a luz. E essa luz era Jesus. A partir dali, Jesus começou a pregar o quê? O arrependimento. Por isso que para muitos aceitarem o que falando, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Por isso, meus amados irmãos, para que muitos aceitem o que nós estamos falando, somente por revelação, somente para quem Deus quer revelar. Jesus ainda diz que está próximo o seu reino. E aqui, quando ele diz, já aponta para um outro tempo. E nesse tempo que vivemos hoje, não terá fim. Por isso que dizemos que a Bíblia é um livro 100% cumprido. Vocês estão entendendo? O tempo bíblico se findou. Hoje iniciam-se novos ciclos dentro do reino de Deus. Amados, isso não quer dizer que não devemos, que devemos aí queimar a Bíblia e ignorar o passado. Não, não é isso que eu estou falando. Porque o povo que ignora o seu passado é um povo sem luz para o seu futuro. Nós aqui estamos engrandecendo a Bíblia. Quando nós contextualizamos a Bíblia, nós estamos engrandecendo ela. E podemos retirar, sim, exemplos para a nossa vida. Entender o que fazemos aqui, podemos entender através da palavra, qual a nossa função. Tudo isso é inspirado pela Bíblia. Nós não aceitamos as doutrinas do cristianismo tradicional. Nós não aceitamos isso. Por quê? Porque, irmãos, entendemos que este tipo de ensino foi totalmente descontextualizado da Bíblia, porque seguiu a tradição humana. Então eu percebo que neste ponto que estamos vendo aqui, meus irmãos, e anota isso que eu vou falar, a Bíblia fala de últimos dias e fala também de primeiros dias. O que são os primeiros dias para este período? Quando Deus encarnado, o período que nós estamos analisando na Bíblia, lembre-se, quando Jesus nasceu e foi até o ano 70. Então, quais são os primeiros dias para esse período? Quando Deus encarnado em Cristo desce para refazer a história e iniciar um novo ciclo daquele tempo. Os primeiros homens que viveram neste mundo tiveram em grandes trevas, até o dia que Deus resolveu mudar isto. Ou seja, antes da primeira vinda de Cristo. E o início e os últimos dias foi quando Jerusalém caiu. O final dos dias para aquele ciclo foi quando Jerusalém caiu. Então, os últimos dias, quando lemos na Bíblia, não tem nada a ver, meus irmãos, com o período final de história humana, como prega o sistema religioso. Porque lá eles ensinam que o fim ainda está próximo, o fim daquele ciclo. E será marcado por terremotos, por tragédia, o caos mundial, não é isso que eles falam? Sendo que esse tipo de caos sempre aconteceu e sempre acontecerá. Porque faz parte do mundo cosmos, esses tipos de eventos, sempre fez parte. Porém, como ensinamos, cada período de tempo tem o seu ciclo, tem o seu começo e seu fim. E hoje, o que vivemos nos dias atuais é no reino de Deus. Porém, dentro do reino de Deus, também é marcado por todos esses acontecimentos. Terremoto, pestes, isso vai acontecer. E que, na verdade, isso nunca terá o fim. E descontextualizar isto é covardia contra a humanidade. E é isso que trouxe ao mundo essa doutrina de Roma. Está aí, o mundo agarrado e escravizado por ela, porque não entendem os tempos bíblicos, não entendem o ciclo de tempo, acham que a Bíblia ainda está em aberto, acham que a Bíblia ainda tem profecia para ser cumprida, quando na realidade tudo se findou no ano 70 depois de Cristo. O fato é que eles não sabem extrair vida da Bíblia, eles extraem morte. Por isso que eu falo, a política do sistema religioso é quanto pior, melhor. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem simples, e com isso nós aprendemos que a humanidade já está vivendo no reino de Deus.
e os ciclos de tempos serão eternos. Agora, todas as vezes que vocês ouvirem o sistema religioso falar dos últimos dias, entendam que eles não entenderam nada. Esse foi o vídeo de hoje, abençoados. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido essa mensagem. Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até o nosso próximo encontro. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.